Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo em mais um Pó de Pedra Política. Esse quadro aqui, esse programa que nós separamos, reservamos aqui para falar de assuntos importantes que permeiam a nossa sociedade. E para tratar de assuntos importantes, precisamos convidar convidados importantes. Estamos recebendo aqui pela dobradinha, pela segunda vez consecutiva, o nosso querido deputado estadual, o Wellington Calegari, pelo Estado do Espírito Santo. Tudo bem, Wellington? Tudo ótimo, Bruno, tudo ótimo. Dá um abraço aí para toda a galera que assiste o Pó de Pedra. E tamo junto, é uma honra estar aqui com vocês mais uma vez. Você já virou figurinha da casa aqui, já é o nosso correspondente para assuntos políticos. A gente quer falar da boa política, a gente quer falar dos impactos da política na nossa vida, na nossa sociedade. Nada mais justo do que gravarmos programas relevantes que falem sobre isso. Logicamente que respeitando as opiniões multilaterais e as diversas visões de mundo, mas tratando de maneira comprometida com a verdade, comprometida com as opiniões, com as visões de mundo que a gente precisa refletir sobre elas. O Pó de Pedra Política nasceu para isso. Você sabe que o nosso lema aqui é falar de pedra, ficou mais leve, mas nós estamos finalizando aqui uma semana, Calegari, de grandes acontecimentos pesados na política mundial, não é isso? É isso aí, Bruno. Houve uma virada de página muito grande agora com a posse do presidente Donald Trump para o seu segundo mandato. Isso representa muito para o mundo inteiro, para o Brasil e, em especial, claro, para os Estados Unidos, né? Pois é, a gente começou a semana aqui falando, nós trouxemos o Luciano aqui, que falou sobre a posse, as expectativas sobre a posse, quais eram as sinalizações que o mundo estava dando aí com essa nova gestão de Trump, cercada de muita polêmica, de muitas incertezas, muita gente inseguro. O que o Trump é? Um cara verborrágico? É um cara falastrão? Ou ele é um cara incisivo, um cara forte que está querendo implementar uma nova visão de mundo para os Estados Unidos e para o mundo, né? Então você está aqui convidado a ligar aí o seu som, botar o seu fone de ouvido, ou ligar no carro, ou ligar nas mídias sociais que você tiver conectado aí, mas a sua presença é muito importante. Esse programa é feito para você, né? A gente cria o conteúdo para ser consumido. E o Calegari, ele tem muita experiência, é um cara que milita, que constrói raciocínio político, ele opera a política, afinal de contas é um legislador no Estado do Espírito Santo, um fiscalizador, ele está ali dando a sua contribuição social aí para a construção de uma sociedade melhor. E o que tem a ver uma eleição de um cara que está lá nos Estados Unidos, um topetudo, um cara que era apresentador de programa de reality show aí, né? O Aprendiz, né? O Aprendiz começou com ele. Um mega bilionário. Chegou a vez dos bilionários? Como é que é essa história aí? Vamos lá. O que representa para o mundo, Calegari? Bom, a gente tem que entender o que é óbvio, que é o cargo mais poderoso do planeta, né? O presidente dos Estados Unidos, ele comanda o maior arsenal nuclear, o maior PIB, claro, dependendo da forma de comparação, a China já está maior, dependendo da forma, os Estados Unidos, mas, querendo ou não, PIB per capita, os Estados Unidos estão bem à frente, e o maior orçamento militar do planeta. Então é lógico que esse cargo, a eleição, a mudança ou permanência de quem quer que seja nesse cargo tem um impacto brutal sobre o resto do mundo. E no caso do Trump, é importante se dizer, porque ele é uma figura ao mesmo tempo emblemática, mas ao mesmo tempo ela é uma figura sintomática. O que eu quero dizer com isso? Ele é um emblema porque ele simboliza uma ruptura com várias coisas que nós temos no mundo de hoje. Ele é uma ruptura com a visão globalista dos Estados Unidos, né, que é presente tanto no Partido Democrata como também no Republicano. Ele representa uma visão mais nacionalista, mais Estados Unidos para os Estados Unidos, mas ao mesmo tempo é sintomática. Por quê? É o sintoma de um mal-estar que há muito está presente na sociedade americana e mundial, que o pessoal gosta de chamar de polarização, uns gostam de chamar de radicalização, mas que para mim nada mais é do que um mal-estar.
É o mal-estar de uma parcela gigantesca da população mundial que se sente alijada, se sente afastada dos centros das decisões políticas e que vota em peso nesse presidente americano, lá dentro dos Estados Unidos, obviamente. E aí nós estamos falando daquela galera do cinturão da Bíblia, nós estamos falando daquele povo do interior dos Estados Unidos que sente que está perdendo o controle de suas vidas. E vota nesse presidente que agora toma posse. E isso impacta porque no Brasil nós também temos o mesmo mal-estar. Aqui no Brasil nós temos uma parcela gigantesca da população que se sente aleijada das decisões, alijada das decisões políticas. Aleijada também. E aleijada também, é verdade. Menosprezada e que vê nessa eleição um alento. Isso para começar, né? Porque também tem muito mais coisa dentro disso. Mas vamos lá. Calegari, você sabe a minha posição, não preciso aqui. Eu tô no papel do provocador aqui, do entrevistador. Ótimo. E isso é para chamar a reflexão. Né? Eu tenho as minhas opiniões, mas quem está aqui para dar opinião é você. Eu vou apenas complementar na hora que for preciso e para, né, gerar aqui o nosso diálogo. Mas não é... o Trump é um cara barulhento. É um cara muito histriônico, espalhafatoso, histriônico, como se dizem aí, a mídia mainstream gosta de usar essa palavra. Mas ele é um cara barulhento, ele é um cara de muitas facetas, ele não se passa despercebido no mundo uma figura como a do Trump, né? Não é mais barulho pro cenário que já tá barulhento, não? Ou não? Com certeza, é mais barulho, ele é uma figura barulhenta mesmo, é por isso que ele tá onde tá. Então nós temos que refletir, por que uma figura tão barulhenta e por isso mesmo tão desprezada pela mídia mainstream, tão desprezada pela classe artística americana, pelo grosso de Hollywood, tão desprezado pelos setores mais progressistas da sociedade americana. Que dominaram o cenário durante muitos anos. E que ainda tem um controle gigantesco do establishment americano, porque a eleição de Trump também não é um apagar das luzes assim tão fácil. A gente vai entender isso melhor. A luta vai chegar, né? A luta vai chegar. Por quê? É justamente por ser esse cara barulhento. Porque ele representa, Bruno, aquilo que nós estamos falando, do camarada do interior dos Estados Unidos, ou mesmo da cidade grande, desde aquele operário que está perdendo emprego para concorrência chinesa, até aquele fazendeiro do Texas que não aguenta mais a imigração ilegal de pessoas da América Central, do México, até do Brasil, e que ele sente que essas pessoas vão para os Estados Unidos, alguns com o objetivo de trabalhar, mas outros que vão se juntar a gangues. Então esse cara vão invadir lá. Vão invadir. Que não tem qualificação nenhuma, não ocupa vaga nenhuma. O americano médio, ele sente que sua nação está sendo invadida, certo ou errado, não estou aqui dizendo que ele está certo, que ele está errado, mas esse camarada, ele sente que ninguém dá voz a ele, que a CNN não dá voz a ele, que grande parte do Partido Democrata e Republicano não davam voz a ele, e aí surge um cara igual o Trump, que não tem medo, fala, não tem papas na língua, e que é um cara bem sucedido, não é um qualquer. É um homem que é um grande empreiteiro de sucesso nos Estados Unidos, um grande empresário, ao mesmo tempo é um homem de mídia, é um apresentador de TV que se tornou famoso, e é um camarada que, mais importante que tudo, governou por um mandato, sofreu todo tipo de censura e ataque das big techs, que hoje estão do lado dele, mas que estavam contra ele durante todo o primeiro mandato. Ele chegou a ter a página dele suspensa no Twitter, um presidente americano. No Instagram. No Twitter também. No Twitter, que não era do Elon Musk naquela época. As Big Tech todas contra ele. Ele foi derrotado na eleição de 2020. Achavam que ele estava morto e o homem deu uma volta por cima espetacular. Volta à presidência e isso causa um terror tão grande nessas Big Techs que agora até elas aparentam ceder. A simples vitória de Trump fez com que a Meta mudasse suas políticas. O Twitter já estava na mão do Elon Musk, que já tinha uma forma de pensar semelhante à do atual presidente. E agora você vê o Google também seguindo nessa linha. Então você vê o jeito histriônico dele levou ele a isso e levou esse sucesso, a essa espetacular reviravolta. Bom, Calegari, é sedutor a gente falar do Trump do cenário americano, porque a gente gosta de falar disso, e para mim a gente fala 3 horas de programa aqui, não tem problema nenhum. Mas eu quero começar a conduzir o papo aqui contigo de uma seguinte forma. Seguinte,
eu quero que a gente tente captar, né, a imagem, o cenário, a foto que fica dos impactos dessa eleição de Trump em relação ao Brasil. Eu quero falar de Brasil. Ótimo. E aí, eu quero pintar o cenário aqui para a gente explanar em cima disso. Vamos lá. Olha que curioso. A direita brasileira, né, a qual você faz parte, a qual você é um ente político ativo, ela acompanhou com um olhar muito cravejado ali, né, aquele olhar penetrante, esse movimento, essa eleição americana, esperou por isso, tem depositado muita confiança de que essa eleição de Trump refletirá na direita mundial e, consequentemente, na América Latina e, consequentemente, em última instância, no Brasil. Existe uma expectativa alta, muito alta, da direita brasileira, dos conservadores brasileiros com essa eleição. E como que isso está se revelando aí, está se demonstrando? Bom, saiu uma comitiva grande de deputados daqui, do filho do Bolsonaro lá. Nós sabemos da encrenca que o cabeça brilhante lá está arrumando, né? Sim. De ter negado. Ele ficou numa sinuca de bico ali, libera, não libera. Não quero adentrar nesse detalhe agora, porque a gente até pode voltar nele depois. Sim. Mas pintando o cenário aqui. Então saiu uma caravana grande de parlamentares aos Estados Unidos. Muitos deles, ou quase todos eles, participaram dos eventos oficiais da eleição de Trump. Lugar de honra para Bolsonaro lá, que foi ocupado pela Michelle, nos principais eventos. Foram recebidos aí com pompa estatais aí, né? Sim. Um evento que muitos gostariam de estar do lado de cá, nessa mesma linha temporal, o governo Lula enfrentando um caos na sua comunicação, acontecendo esse evento aí dessa semana ainda, mas começou na semana passada, né? Foi a própria imprensa mainstream chamou de crise do Pix, né? Que foi aquele vídeo bombástico que o Nicolas gerou. Isso criou uma hecatombe no governo. O governo, exatamente no dia da mudança, lá eles estão mudando, lá tirando o Paulo Pimenta, colocando o Sidônio, para tentar melhorar a comunicação do governo. Os indicadores financeiros e econômicos do país indo para o beleléu, a taxa de confiança do Brasil se deteriorando, o dólar batendo quase 7, gasolina subindo, a popularidade de Lula despencando. Um cenário completamente desfavorável para o governo, que fez com que, tentando dividir a atenção da imprensa na segunda-feira, Lula convocou, ao toque de caixa, uma reunião ministerial para tentar abafar a cobertura que se daria aos eventos da posse de Trump. O Lula não recebeu nenhum tipo de alento ali, de afago a partir de Trump, nenhum, zero, a não ser os puramente protocolares. E depois veio na terça-feira, se eu não me engano, um Trump fazendo respondendo uma jornalista dizendo que o Brasil precisa mais da gente do que a gente do Brasil. Então, pontuando o que tudo indica será a linha diplomática adotada por Trump em relação ao Brasil. Ponto. Pintei o cenário. Agora quero te ouvir. Como que isso vai discorrer? Eu quero que você faça uma análise, discorra sobre como você acha que vai ser o momento da direita brasileira, o que Trump pode fazer que realmente pode afetar a nossa economia, a nossa vida política, e se as expectativas que estão montadas vão se concretizar, se tem esperança vindo por aí. Bom, então vamos lá então. Em primeiro lugar, nós temos que separar o real, o realístico do sonho, né? Eu falo isso porque tem muita gente da direita aí, muito conservador, que está sonhando acordado também. A gente tem que dizer o que pode e o que não pode. Tem gente que tá achando que o Trump agora vai derrubar o sistema aqui no Brasil, vai automaticamente
impor sanções ao Brasil para fazer o Xandão recuar, que vai fazer. Isso não vai acontecer. Não é assim. Não é assim. Quem estiver vendo aí, as coisas não serão tão na porrada como o pessoal pensa. Até porque, por causa de quê? Porque mesmo que o Trump tenha uma animosidade muito grande, ele tem. Ele tem animosidade com relação a Lula, com relação ao STF. Existem vários conselheiros do Trump que sofreram aqui no Brasil. Mas nós temos que entender que existe uma coisa chamada burocracia americana. A burocracia, ela tem poder lá igual tem aqui. Você muda o presidente, muda os ministros, mas grande parte do Departamento de Estado, Departamento de Tesouro, de várias agências federais, são formados por funcionários com certa estabilidade que ditam políticas. É o chamado Estado profundo, né? O Deep State. Exatamente. E esse Estado profundo, ele freia muito as ações de qualquer presidente. Qualquer presidente. Então não é assim. Tira essa... O pessoal pode tirar, então, essa ilusão de que, de uma hora para outra, pum. Agora vamos para a parte realista. Querendo ou não, nós temos um presidente que entrou com o pé na porta, lançando várias ordens executivas, que são equivalentes aos decretos presidenciais no Brasil, lá eles chamam de ordem executiva. E essas ordens, elas impactam profundamente os Estados Unidos e o mundo. Imigração, expulsando imigrantes ilegais e criando muitas restrições à entrada de outros, que vai afetar brasileiros, por exemplo. Isso estou falando de chegar na direita especificamente. Questão da diversidade sexual e outros tipos de diversidade que ele está acabando, eliminando com isso dentro do governo federal, pelo menos até o ponto que as leis permitem, porque tem lei lá também que estabelece cota, mas até onde ele permite, por exemplo, já vai parar de usar os vários gêneros para se referir. Agora é 2 só. Agora é 2. É macho Aliás, e fêmea. sempre foi, né? É até engraçado a gente se conformar, tá, né? voltando ao óbvio, né? O círculo é redondo. Vamos lá. Está prometendo tarifas, e aí afeta, talvez de uma forma negativa, o Brasil, na questão de tarifas comerciais. Pode vir pedrada por aí. Pode vir pedrada por aí. Lembrando que a maior parte das exportações brasileiras para os Estados Unidos são de itens manufaturados. O Brasil exporta produtos industrializados para os Estados Unidos. Então a nossa indústria, que já pode sofrer impactos negativos com isso. Nós exportamos, enquanto que para a China a gente exporta commodity, a gente exporta produtos agrícolas, minério, para os Estados Unidos não. A gente exporta avião, a gente exporta peças de automobilísticas, a gente exporta aço, a gente exporta produtos que são produtos que existe uma promessa de taxar. Não sabemos se ele vai fazer isso, porque também tem um outro fator que pode limitar. A própria inflação americana. Ele não quer também, ele sabe que aumentar o custo de vida para o cidadão americano e tarifas de importação fazem isso, pode ter um impacto negativo. Bom, essas agendas de direita que ele está estabelecendo nos Estados Unidos deslegitimam grande parte da agenda progressista que ora é implantada no Brasil pelo STF. Então isso já é algo positivo para o pessoal da direita aqui no Brasil. Por quê? Tem uma referência lá. É uma referência. Os Estados Unidos sempre foi uma referência para nós. Então esse golpe que ele está dando em várias coisas progressistas lá e que está sendo seguido pelas Big Tech e por várias corporações que também estão eliminando lacração, políticas afirmativas e tudo mais, isso reflete no Brasil. Ponto. Politicamente, você falou perfeitamente, nós temos um governo que está nas cordas. É um governo que saiu chamuscado da crise do FIX, saiu tão chamuscado que teve que inventar que um deputado federal está fazendo fake news. Na verdade, fake news é quem disse que o Nicolas fez fake news, porque ele simplesmente explicou no vídeo dele tudo o que significava esse movimento do governo. Esse movimento do governo, que é aumentar, alargar a base de pagadores de imposto de renda. É fato. Ninguém estava falando de taxa, nós estávamos falando do quê? Da cabeleireira, do taxista, do Uber, ter que pagar imposto de renda ou pagar mais imposto que ele já paga. Então era isso, ninguém está iludido a respeito do PIX, como eles falam. Então o governo está nas cordas, é um governo que tem tudo para ser derrotado em 2026. Porém, vamos a outros 2 fatos. Presidente Bolsonaro, que hoje está inelegível devido ao autoritarismo do judiciário. E aí eu chego no outro fato que eu comentei na última vez que eu estive aqui. O problema hoje para a direita brasileira é menos o Lula e o PT do que o judiciário. Quem realmente governa o Brasil é Xandão, não é Lula. Quem manda nesse país nosso é
o ministro da Suprema Corte, chamado Alexandre de Moraes. Ele age por decreto. E aí, com relação a ele? Talvez aí é onde eu acho que as nossas expectativas podem até ser boas. A médio prazo ou longo. Por quê? O governo americano, não só a eleição de Trump, mas de um Congresso esmagadoramente republicano e conservador, tende a criminalizar regimes, governos e movimentos anti-americanos ou que violem direitos de cidadão americano, como o Brasil está fazendo. Nós tivemos correspondentes americanos que tiveram seus direitos violados, assessores de Trump que tiveram seus direitos violados, e temos claramente um regime de exceção hoje implantado no Brasil. E também aí, se a gente for falar, só dar um dado técnico aqui em cima do que você está falando, é só para corroborar com a sua visão. Os atos que a Suprema Corte aqui no Brasil, o Supremo Tribunal Federal, exigiram das companhias americanas, ela é uma violação da lei americana. É isso que você tem que entender, correto? Bloqueio de valores da Starlink. Isso aí. Imposição sobre o X. Então, o que acontece? É aí que é o X da questão. Em algum momento nos próximos meses, semanas ou meses, pode ocorrer sanções a certas pessoas do Brasil. A certas pessoas. Vamos dar o nome aos bois. Ministros do Supremo. Se isso acontecer, é aí que vem o impacto. Aí que fica a dúvida. O STF e o senhor Alexandre de Moraes estarão mesmo assim dispostos a dobrar a aposta e, obviamente, recorrendo a algum discurso de soberania nacional e papapá, e continuar e até intensificar as ações deles, o que levará a mais retaliações futuras? Ou, se isso acontecer, eles vão iniciar um recuo, ou ainda mais, o STF vai abandonar este ou aquele ministro que serão responsabilizados por isso, o bode expiatório. Vai ficar à deriva, né? Vai ficar à deriva, pessoas que hoje têm o controle da Suprema Corte. Essa é a grande expectativa de todo o pessoal da direita. É a diminuição, não tanto do Lula. O Lula tá acabado eleitoralmente hoje. Se a eleição fosse hoje, o Lula perdia. Ele já tem falado, eu sei que tem muita retórica política nisso, mas ele já tem falado em passar o bastão em 2026. Exatamente. Ele já tem falado. E eles não têm outro candidato. O Haddad. O Haddad é o pior prefeito da história de São Paulo, o ministro que já virou meme. Rapaz, eu tô numa posição complicada aqui, porque é tão surreal o que a gente vê no cenário que me dá vontade de rir também. Não, eu acho que é bom rir. Eu acho, Bruno, falar a verdade pra você, o Brasil vive uma situação tão complicada que rir é o melhor remédio para algumas situações. Rir e agir. Mas é verdade, tem que levar no humor. Nós temos hoje um governo presidencial que não tem condições de se manter. Mas o problema é que o centro de decisões políticas hoje não está na política, está no judiciário. É aí que está sendo o X da questão. Nós precisamos, de alguma forma, restaurar a liberdade do brasileiro. Mas é verdade, eu concordo com você e obviamente que a gente está dando nome aos bois aqui, você está colocando o cenário. Mas no frigir dos ovos, é cômico se não fosse trágico. Você tem o Flávio Dino ali, né? O Flávio Dino, ele é um militante comunista, né? Até do PCdoB, não era nem do PT, né? Sim. Ele é um aliado histórico de Lula, é um político, ele a vida inteira concorreu a cargos públicos, é um cara político. Do Maranhão. Então, assim, a gente já sabe que o quórum ali, inclusive eu acho até engraçado, a imprensa, ela fala, os ministros bolsonaristas, o Nunes e o outro lá, o Cássio Nunes. O Cássio Nunes e o André Mendonça. E o André Mendonça. E aí eles não falam os ministros lulistas. Porque, na verdade, o lulismo não pega, porque Lula não inventou nada. O bolsonarismo é um movimento, é um sentimento. Exatamente. Mas vamos lá. Muito bem, tá posto, você já entendeu. Então, assim, você que está em casa, você está ouvindo aqui, está construindo um raciocínio. A análise pode vir chumbo grosso por aí. Em resumo, é isso. Que esperamos. Mas segura as ondas aí nas expectativas. Não vai vir um cruzador americano, um porta-aviões para o nosso litoral. Vamos lá. O Trump quebrou um protocolo na sua posse em que ele convidou líderes mundiais ligados à direita para estar lá, né? Kelly. Isso aí. E todos foram. Ele convidou o presidente da China, aí alguém pode falar, mas ele convidou o presidente da China. Aí é uma outra coisa. Aí eu estou respondendo aqui pelo deputado.
o que a China representa para o mundo hoje não passa despercebido. Não pode ser ignorado. Ela é a maior nação do mundo depois dos Estados Unidos, em Sim. representatividade, andando a passos largos para ser a principal. Então a força que a China tem é protocolar chamar a China. Esqueça qualquer coisa diferente disso. Agora, eu vi a mídia aí tradicional mesmo falando uma palavra que eu gostei porque pegou bem ali, eu entendi. O Trump está montando uma coalizão de governantes de direita. Você acredita que ele vai querer replicar? Porque o foco dele é Estados Unidos, ponto. Mas você acredita que ele vai querer replicar os valores, a política e o estilo de vida americano, né, numa zona, vai ampliar uma zona de influência maior, especialmente nas Américas e depois no mundo? Diga lá. Isso eu acho que é fato, sim, mas a gente tem que entender o contexto disso. Trump é um nacionalista. Mas todo presidente americano é. Não, não é todo presidente americano que é. Desde a Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos talvez tiveram um nacionalista na figura ali do Ronald Reagan, da maneira como ele conduziu a Guerra Fria nos 2 mandatos dele. O que os presidentes americanos são, normalmente eles são cruzadistas, a gente chama, né? Porque essa questão de impor o estilo de vida americano no mundo, essa questão de querer o império, a noção de império. O que acontece? O problema é que essa noção de império, que começou principalmente depois da Segunda Guerra Mundial, o império global, e aí ela acabou sendo absorvida pelos globalistas, que passam a utilizar o poder americano a serviço dessas pautas. Estou falando da OTAN, estou falando da galera da União Europeia e até de várias agências da ONU. Realmente usavam os Estados Unidos como uma cruzada mundial, os Estados Unidos liderando uma cruzada para estabelecer o seu modo de vida no mundo. Essa era uma visão compartilhada tanto por democratas, progressistas, wokes, quanto pela galera, pelos falcões do Partido Republicano. Para quem está em casa e pensa que republicano é tudo igual, é muito importante entender isso. Não são. Você tem os neocons, que são também a galera dos falcões de Washington, é a galera do Bush, pai, Bush filho. Esses caras são tão globalistas quanto os democratas, só que mais americanizados, supostamente. Mas é tudo farinha do mesmo saco. E aí é que tá. Grande parte da população americana se sente prejudicada por isso. Aquela visão de que o americano quer dominar o mundo. Setores da sociedade americana, especialmente do Pentágono, das indústrias de armas, dessa galera complexo industrial militar, que é poderosíssimo nos Estados Unidos, querem. Mas quando você olha o cidadão americano médio, ele quer o quê? Que os Estados Unidos cuide dos seus interesses. Antes da Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos sempre tiveram uma tradição isolacionista. Em que sentido o isolacionismo deles? A América para os americanos. Lembra da doutrina Monroe? Era isso que os Estados Unidos defendiam. A América, Extremo Oriente no máximo. Era isso que era. Depois da Segunda Guerra passou a ser mundo. Isso trouxe prejuízo. O país vive em guerra. Está em guerra em tudo quanto é lugar. Está em guerra lá no Oriente Médio. Está em guerra no Afeganistão. Ficou, né, em grande parte do tempo em guerra no Afeganistão, em guerra no Iraque. Isso tem um custo gigante para os contribuintes americanos e ajuda a crescer o déficit americano, a dívida pública dos Estados Unidos. Por isso que o Trump agora está olhando para a OTAN, está olhando para a Europa e falando, vocês vão ter que pagar pela sua defesa. Porque o que está acontecendo é uma tentativa de retorno às Américas. É uma tentativa de entender que, de focar que o interesse global dos Estados Unidos é econômico, bacana, mas eles não são a babá do mundo. É isso que o Trump defende. Então o Trump é mais democrático, é mais bonzinho? Não tem ninguém bonzinho nessa história. É importante que se diga, eles encaram a América como um quintal deles. Nisso Trump não é diferente de nenhum outro presidente. Só que ele quer cuidar agora desse quintal. Porque ele sabe que não é tão interessante para ele ficar gastando uma fortuna na Europa, ficar gastando uma fortuna na Ucrânia, ficar gastando uma fortuna para defender europeus que hoje são incapazes de se defender sozinhos, enquanto que a América inteira hoje vive um anti-americanismo enorme, odiando os Estados Unidos. Nesse sentido, sim, existe o desejo de colaborar com figuras como Bukele, como Bolsonaro. Nesse sentido, sim. Eu acho que o governo americano, o atual governo americano, vai dar à América Latina uma importância e um protagonismo que nenhum outro governo deu. Agora,
dentro de uma visão que beneficia os Estados Unidos. Aí também a gente também tem que ser bem realista também nesse Perfeito, ponto. não, isso Tem não tem. cara da direita, e aí eu vou falar algo que talvez não vai ser popular para muita gente, da direita, que acha que o Trump é um salvador. Não, não é. Ele é um líder americano que defende interesses americanos e, eventualmente, a defesa desses interesses americanos pode ser boa para nós. Ou não. Quem quer que ele, por exemplo, tarife os nossos produtos? Galera do granito quer isso? Que tarife máquinas e pedra brasileira? Entendeu? Nós não queremos Claro, isso. não, perfeito. Então, é muito importante ter isso em mente, porque às vezes tem uma tendência de messianizar a pessoa. Não, ele está defendendo os interesses americanos. Porém, é melhor um presidente que defenda interesses americanos do que uma presidente que defenda interesses globalistas. O mundo inteiro com o governo mundial apoiado pelo poder militar americano. Então, acho importante fazer essa importante diferenciação. Agora, ao longo da campanha, veja bem, Trump e Bolsonaro são contemporâneos Sim. de mandatos, né? Com 2 anos para lá e 2 anos para cá, mas eles coabitaram na liderança de seus países. E o Eduardo Bolsonaro como ente político, eu quero falar assim, mais naquela linha fofoca, né? Não que a gente está fazendo fofoca aqui, mas aquela coisa mais informal de fazer aquela cobertura de página de social, né? O Eduardo Bolsonaro criou um vínculo de proximidade com Trump. Pessoal. E o Bolsonaro pediu voto para Trump quando o Bolsonaro estava no poder. Trump pediu voto para Bolsonaro na eleição e viraram compadres aí, na política, na geopolítica. E está usando termos aqui para facilitar o entendimento. Não tem, como você muito bem colocou, não tem ninguém amiguinho de ninguém. Mas, do ponto de vista humano, o Trump expressa muito carinho por Bolsonaro. Expressa. E vice-versa. Né? É uma ligação muito umbilical. Sim. Assim como o Javier Milei também falou isso já publicamente, que ele deve a eleição dele ao apoio que Bolsonaro concedeu lá, apoio político mesmo, apoio pessoal. Inclusive, Eduardo Bolsonaro, na eleição de Milei aqui, na Argentina, foi para lá e entregou estratégia, ajudou a montar a campanha de Milei, ele venceu alguns obstáculos. Mas você acredita que essa amizade, essa proximidade, ela é genuína, ela é verdadeira, ou ela é apenas um jogo de interesse formal da política internacional? Então, é sempre muito difícil julgar o coração humano, né, Bruno? Assim, o que aparenta é que há uma amizade. Eu tô falando com político, cara. Eu tô falando com político, você entende, tem propriedade para falar. Então, é muito difícil. O que dá para me entender é isso que você disse, que existe um carinho constantemente demonstrado por Trump a Bolsonaro e ao Eduardo. Ponto. Sem querer entrar no mérito, talvez, do carinho que eu acho que é genuíno, mas o que realmente conta na política são os interesses, né? Mas eu acho que também há um interesse do Trump, do Brasil governado por um governo de direita como o de Bolsonaro. Por quê? Existe hoje uma disputa. Quando eu falo que o Trump está se voltando para as Américas, não é que ele está abandonando, dando as costas pro resto do mundo. Existe uma luta pelo poder muito grande hoje entre Estados Unidos e China. E até mesmo para defender os seus interesses como nação, os Estados Unidos precisam sair fora da OTAN, sair fora que eu quero dizer, gente, não é abandonar, sair da OTAN, mas gastar menos. Mas ele tá ameaçando. Tá ameaçando. Se os caras não fizerem a parte deles, se os alemães não pagarem o que precisam pagar, os poloneses, os franceses, ele vai sair. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, até mesmo para defender os seus interesses na América, ele precisa de uma luta global, ele precisa se impor com relação à China. Tá. E quem governa o Brasil hoje? Um governo pró-chinês. Não só de chinês, amigo de tudo quanto é país duvidoso por aí. Tudo que é país é Irã, pô. É inexplicável a amizade de Lula com o Irã, né? Com o Irã. E você viu que Lula permitiu vir um submarino 1 ano atrás. Exatamente, é um absurdo. Um submarino não, um navio, desculpa. Sem falar de organizações terroristas muçulmanas que já atuam no Brasil. Então o que acontece? Vamos botar aqui. Esse governo brasileiro hoje está profundamente alinhado com a China. E isso não é legal para o interesse americano, porque o Brasil está
dentro da área de influência dos Estados Unidos, na visão deles. Eu não quero que o Brasil esteja sob influência de ninguém. Eu, patriota Calegari. Eu quero que o Brasil seja independente, seja dos Estados Unidos, seja de China, seja de Rússia. Porém, é óbvio que como uma nação livre, democrática, né, se o Brasil conseguir voltar a ser isso, em termos de aproximação diplomática, para nós é melhor uma aproximação com os Estados Unidos do que com a China. E essa visão da direita brasileira é essa visão do Bolsonaro. E o Trump sabe disso. Nesse sentido, Perfeito. é que haverá, sim, um apoio de várias formas, eu vejo, para a eleição de Bolsonaro à presidência do Brasil. Na verdade, eu vou colocar uma pimentinha na conversa aqui, Calegari. Obviamente que você é um cara que estuda, você tem muito conhecimento de causa para defender isso que você defende, para falar o que você está falando. Você opera política, eu acho legal isso. E respeito você por isso. Mas vou colocar também um ingrediente para a galera, você que está em casa aí. Nas relações internacionais, a área que eu me formei, que eu estudei e me preparei, eu estou um pouco enferrujado, porque eu não sou um cara teórico, eu vim para o mercado, para o negócio, mas a gente tem algumas premissas epistemológicas das relações internacionais, algumas premissas que estão teorizadas e que elas justificam algumas atitudes dos estados. Uma delas é a seguinte: o Brasil ele é considerado no cenário internacional, aqui na América do Sul, ele é chamado de fiel da balança. O que é um país fiel da balança? E tem vários outros países fiéis da balança. A potência regional, exatamente. Né? O que ele é? Ele é um país que todos os estados estão aqui do lado, dependem, em algum grau, do Brasil para N coisas. Por fornecimento de alimentação, fornecimento de matéria-prima de todo tipo da cadeia produtiva, logística. Olha o tamanho da nossa orla marítima aí, da nossa costa. E riqueza sem fim, etc. e tal. E um país pujante que ele tem uma neutralidade histórica. O Brasil, ele é um país extrema. A diplomacia brasileira, ela é respeitada, e eu estudei isso, gente. Eu não estou falando porque eu acho, não. É como comentarista de alguns canais aí. Eu estudei isso. É a tradição de Rio Branco, né? Nós temos uma tradição. Oswaldo Aranha foi o cara que foi o diplomata que foi lá e montou junto à ONU a Constituição do Estado de Israel. Por que o Brasil é o primeiro a falar em toda a organização da ONU lá? Toda a Assembleia Geral. Toda a Assembleia Geral. Porque nós temos uma neutralidade histórica, é um país sensato, é um país que, avesso à guerra, não tem nem exército para entrar em guerra com ninguém, é um país muito pujante, amigo de todo mundo, é um país benquisto, né? O brasileiro tem uma personalidade benquista, a diplomacia brasileira ela é construtiva, ele sempre foi um fiel da balança. E aí vem a diplomacia do Lula e esculhamba uma tradição milenar. Politiza. Uma milenária é força de expressão, né? Mas centenária, vai. Politiza isso. Desagrega uma posição muito bem estruturada da diplomacia brasileira. Verdade. De não dar voto contra coisas que são contra direitos humanos primários, né? Acordos, tratados que o Brasil assinou, né? De respeito, por exemplo, olha que incoerência. Durante a eleição, uma ou duas ou três ou quatro, não lembro quantas peças publicitárias da campanha de Bolsonaro lá alertou que Lula era amigo de Maduro. Ele alertou a população: olha, bicho, isso é legítimo. Você vai votar num cara que é amigo de ditador. E sofreu punição. Sofreu punição. E disse, o STE lá mandou... TSE mandou tirar a peça, é isso aí. Mandou tirar a peça e tudo mais. E aí vem, nos primeiros dias, se não foi no primeiro, foi no segundo, foi logo no início do mandato, Lula recebe Maduro aqui. Maduro, que é um cara que tem ordem de prisão expedida mundialmente, pode ser preso em qualquer país aliado dos Estados Unidos. E o Lula vem cá e recebe esse cara aqui. Recebe navio iraniano aqui, o Irã que dá subsídio ao Hamas,
ao Hezbollah, a todo tipo de grupo terrorista mundial. Então, você vê o nosso país tomando posições contraditórias, posições que desconstroem uma postura de sensatez, uma capacidade que o Brasil tem para negociar, para intermediar conflitos, a capacidade que o Brasil tem de defender interesses econômicos de grande monta mundiais. O Brasil se perdeu simplesmente porque ideologizou a sua diplomacia. E aí eu fico pasmo de ver essa galera da imprensa que não conhece nada, nunca sentou numa cadeira para estudar, dizer que na época do Ernesto Araújo aí, o Brasil é um país que párea mundial. Isso é uma vergonha, né? O Brasil votar moção contra Israel, sabe? Ridículo. Muita coisa, muita coisa. O cara foi eleito persona non grata em um monte de país. Qual estado mundial aí que elegeu Bolsonaro como persona non grata? Exatamente, nenhum. E é interessante que a política externa adotada no governo Bolsonaro, ela foi tudo, menos ideológica. Ela foi uma política extremamente pragmática. Só uma pessoa de muita ignorância, como você disse, ou de má fé, pode contestar isso. Você vê que nós conseguimos... Ou enviesada, né? Ou enviesada. Essa galera é enviesada, não tem jeito. O governo Bolsonaro procurou acordos comerciais que nós não tínhamos, conseguiu a proeza de ter uma ótima relação com o Estado de Israel e, ao mesmo tempo, com a Arábia Saudita, Perfeito. Com os Emirados Árabes. O Eduardo mesmo, de vez em quando, está lá nos Emirados Árabes. Que são os aliados históricos dos Estados Unidos lá, sim, né? A Arábia Saudita é aliado histórico. Mas é muito importante, da mesma hora que estávamos apoiando Israel, estávamos mantendo contato com o mundo árabe. Com a Isso Turquia. É muito importante. Bolsonaro foi na Rússia. A Rússia, quando houve o início da guerra da Ucrânia, que estava indo no governo Bolsonaro, e Bolsonaro foi incompreendido até mesmo por uma grande parcela da direita, porque tem uma parcela da direita que é ideológica, e isso é muito ruim. Eu sempre falo que, por isso que você tem que separar quem os grupos que tem na direita também. Eu sou conservador e até reacionário, não tenho problema de falar isso. Eu sou muito reacionário. Então eu acredito. Você reage aqui, rapaz. Eu reajo ao espírito progressista e revolucionário da esquerda. Eu ia perguntar se era balinha de menta da Coca-Cola. Pode descontrair, pode descontrair. Mas aí o que acontece? Eu, por exemplo, como conservador, eu gostei muito da atitude do governo Bolsonaro quando começou a guerra na Ucrânia, que eles queriam setores da imprensa que hoje não falam nada do puxa-saquismo de Lula por Putin, mas naquela época, querendo que o Bolsonaro atacasse a Rússia e tal, e o Bolsonaro, ele tem uma... Eu até fiquei com medo no início, achei que ele ia ter uma postura anti-Rússia. Não, ele teve uma postura de sensatez, porque o Brasil importa a maior parte dos seus insumos para fertilizantes da Rússia. Então nós não podíamos entrar nesse problema. E eu falo, com todo o respeito, a luta pela liberdade dos ucranianos, e eu tenho esse respeito, eu acho que o povo ucraniano um povo maravilhoso, que tem que resistir mesmo, só que nós temos que cuidar dos nossos problemas. Perfeito. Nós não podemos entrar numa questão, eu vou virar inimigo do Putin. Eu não posso virar inimigo de um cara que tem arsenal para destruir o mundo centenas de vezes. Não dá. Isso é coisa de americano. Estados Unidos tem que fazer o papel dele. China. Nós somos você lembrou muito bem, nós somos um fiel da balança e somos uma potência regional. Então temos que saber o nosso lugar. Existe uma responsabilidade. Existe uma responsabilidade. O nosso quintal é a América do Sul. Podendo, com a influência que nós temos, exercer uma influência também na África. Eu acho que o Brasil deve procurar isso. O Brasil tem nos países de língua portuguesa também. Então o Brasil tem toda uma possibilidade de exercer um papel global sempre crescente. Agora não pode fazer o que está fazendo hoje, de se colocar de forma subserviente com relação a ditadores como Putin, como o Xi Jinping. E eu falo mesmo, não é buscar inimizade com ninguém. Vendemos para a China, tem que continuar vendendo. Cara, o Lula só tá dando bola fora. Só. O cara pega e se alia à Venezuela. De cara, né? De cara. Um país no que tá primeiro despejando mandato. milhões Beleza. de refugiados para cá. Olha só, exatamente, que tá onerando nossos cofres públicos aqui, invadindo terra. Aí fez afago pro cara lá, trouxe o cara aqui, recebeu o cara com estendeu o tapete, se eu não me engano. Aí tomou na cara que aí a Venezuela quis invadir esse equibo lá, na Guiana, e ele não tinha moral pra falar nada, porque ele é amigo do cara. Eu tenho que ver, aí veio a eleição também. Já tá sendo chamado de safado lá. No primeiro dia da eleição de Lula, vem como é que é o Fernandes?
Adalberto. O Fernandes da Argentina. Da Argentina. Isso, esqueci o primeiro nome dele aí. Também esqueci. Adalberto. Alberto Fernandes. Alberto Fernandes. Aquele. Nome de galã de novela mexicana. Aquele argentino salafrário, vamos dizer aqui. Olha só, o cara vem aqui dar um beijo, aquela foto icônica do Fernandes dando um beijo em Lula e tal. E papai, o cara foi escorraçado da política. Tá destruindo a Argentina. Tá destruído, né? A Kirchner está presa, ou deu ordem de prisão para ela? Não, tá presa, mas tem ordem. Mas tem ordem. Tem processo. Então vamos lá. O Ortega lá, um ditador. O cara vai, apoia Hamas, né? Apoia Hamas. O cara vai e recebe navio iraniano aqui. Eu tô só mostrando para você o grau de deterioração da política externa. Pondo em risco a segurança nacional, Bruno. Entregando. Aí, lembrei, tava falhando a memória aqui. Vai lá fazer carinho em Macron, na França. Não, porque recebeu o cara aqui, foi lá e papapá, aquelas viagens cara dele. Na primeira oportunidade, Macron tá lá, o governo de Macron lá, condenando o agronegócio brasileiro, tentando boicotar, como tentou agora, esses dias, um mês atrás. De forma hipócrita para ajudar os produtores deles. O cara tá recebendo o cara aqui, tomando poelhada. O cara só tá se associando com gente ruim, bicho. É isso aí. Só tá... Olha o caminho. Você não consegue enxergar isso, não. O Macron, cara, que o pessoal brinca até que ele troca uns olhares com a Janja ainda. Eu vi algo do tipo. Né? Aí foi lá pro meio do mato, foi lá pra Amazônia lá com Janja tomando vinho, uma esculhambação danada. A Janja lá não sei aonde, lá o povo naufragando lá no Rio Grande do Sul, e ela lá na Índia, tô sambando e não sei o quê. Cara, olha o escracho. Será que a gente não consegue se sensibilizar? E eu acho até, voltando a um assunto, só para pincelar nele aqui, que esse vídeo do Nicolas aí, a crise do Pix, aquela revolta, eu acho que já tá acumulada, cara. O pessoal já fala, peraí, não dá mais, né, velho? Não dá mais, ninguém tá aguentando mais essa hipocrisia toda. Ninguém tá aguentando. Faz sentido o que eu tô falando aqui? Eu acho que o vídeo do Pix, do Nicolas, foi um catalisador. Não adianta o pessoal falar que tem fake news, que as fake news... Não é as fake news. É a revolta do povo. Quando você fala para mim que um banco é obrigado a repassar as informações de quem tiver mais de 5 mil de movimentação em um mês, 5 mil não é nada. O que é 5 mil, gente? Para um comerciante, para um autônomo, para um camelô, para um Uber, para qualquer pessoa que tem atividade econômica. Entendeu? 5 mil não é nada. E realmente essas pessoas muitas não pagam imposto de renda. Com todo respeito ao assalariado, né? Vamos deixar claro isso. Não, e eu tô falando assim, nem do assalariado. Da movimentação, né? Eu tô falando de autônomos. De quem movimenta dinheiro, precisa movimentar. Até porque essa movimentação não é lucro. Essa movimentação não é lucro. Muitas vezes essa movimentação, na verdade, é o faturamento do cara, é o trabalho do cara. Então, o que acontece? Quando você fala que você vai botar 5 mil, o banco vai ter que informar a Receita. Está óbvio que eles queriam fazer pessoas que não pagam imposto de renda e estão certas em não pagar, porque o imposto de renda no Brasil é impiedoso. Uma pessoa não ganha nem 3 mil reais, já está pagando imposto de renda no Brasil. Isso é um escracho, isso é uma vergonha. E aí você pega essas pessoas que já lutam para sobreviver em meio a condições sofríveis, que recebem muito pouco do governo, na verdade não recebe o básico, que é segurança, não recebe policiamento, são assaltadas, violentadas, sequestradas, sofrem todo tipo. Aí você quer que essas pessoas passem a pagar imposto. É isso que o governo fez na questão do Pix. E a porrada veio de uma sociedade que já não suporta mais. Não adianta falar que é fake news, porque não é. Não adianta falar que isso é o poder das redes sociais. Não, isso é o poder da insatisfação popular. É o chega do povo. Agora, vamos combinar. Tá claro isso aí, a posição. A gente está fazendo esse link para poder contemporaneizar aqui, para linkar o dia a dia daqui com o que está vindo de lá para cá. Agora vamos combinar, para finalizar aqui nosso diálogo aqui. O cara chega, eleito recentemente, a maioria republicana no Congresso. Os juízes, a corte mais conservadora da história atual dos Estados Unidos.
O cara conseguiu se aliar. As principais big techs do mundo estão com ele. As indústrias americanas, as empresas, as corporações, megacorporações, os big players do mercado produtivo, todas revogando políticas woke, políticas progressistas. Sim. O cara nomeia Stallone, o Mel Gibson e o John Voight para representar já avisou que ele vai reconstruir a indústria cinematográfica americana, vai resgatar, ou seja, a cultura, ele está dizendo isso, que é a cultura, a arte americana. Que realmente está precisando. O cara pega uma música extremamente, que foi até eleita com patrimônio cultural americano, e ele pega essa música que ela foi raptada pelo movimento progressista, para não ficar aqui repetindo palavras para não chocar ninguém, e a gente também não quer aqui atacar ninguém. E ele pega essa música e fala, não, essa música é nossa, e tem a IMCA lá, e é uma música dos anos 70, discoteca, e a música tá em voga, ele adota essa música para ele, vê uma juventude gigante comprando a bronca, dizendo eu sou republicano, eu sou conservador, Make America Great Again. É uma força surreal, né, velho? Espetacular. Eu acho que é a erupção do homem comum americano, sufocado por décadas de establishment midiático, burocrático, que agora irrompe. Uma força, né? É uma força. Essas big techs não são bobas, elas não adotaram isso agora porque elas se converteram, mas porque elas estão vendo assim, que elas não querem ficar do lado derrotado da história. Tentaram destruir o primeiro mandato dele e até certo ponto conseguiram a derrota, e agora o cara deu a volta por cima e falou, meu irmão, ou me junto a ele ou eu fico chupando dedo. E isso fatalmente tem influência no Brasil, fatalmente tem influência na América Latina, fatalmente tem influência no mundo inteiro, irmão. Concordo plenamente. Acho que isso é um impacto brutal nas relações internacionais, na economia e na cultura. Mundial, né? Isso aí. Bom, o assunto é gostoso, a gente gosta de falar. A gente, né, vê aqui, eu quero fazer o seguinte, nós vamos monitorar de perto, nós vamos acompanhar. Nós estamos há poucos dias da posse de Trump, as coisas estão começando agora e a gente está vindo aqui registrando essas impressões. Nós vamos aí, de repente, daqui a 1 mês ou 2 meses, vamos voltar aqui para falar desse assunto, mas eu quero já combinar com a sua equipe que está aí, Luciano, a turma que está aí, a galera de apoio, vamos fazer um deverzinho de casa. O que eu quero fazer? Vamos coletar dados da mídia mesmo, vamos criar um lastro, vamos criar um roteirinho, que a gente está falando meio sem roteiro, e tá bom, porque eu gosto de conversar assim mesmo, não tenho embaralho nenhum. A gente pode fazer os 100 dias. Vamos fazer os 100 dias, pronto, 100 melhorou. dias. Então já cravamos aqui um programa especial dos 100 dias do Trump. Vamos botar a equipe, bota a equipe para trabalhar, para poder gerar os conteúdos, né, as manchetes a gente vai soltando aqui e fala, pô, aquele dia a gente falou tal coisa, ó, o que aconteceu e tal. Vamos gerar um controle para a gente falar disso e, obviamente, a bancada aqui, o microfone, a audiência está aberta para nós voltarmos também para falarmos de assuntos aqui do Estado, para falarmos do mandato. Eu já cerceei aqui, já coloquei o nosso programa à sua disposição, do seu pessoal. Já falei com você naquele outro programa que eu quero falar com a parceira Provida lá. A Fátima, né? Traz a Fátima aqui. Traz ela para cá. Pede, Luciano, lembra a gente aí, cara, de trazer a Fátima aqui o quão breve for possível. Para falar do Instituto Provida. Para falar do Instituto Provida, para a gente trazer pautas tanto conservadoras quanto de quem produz. Eu gosto muito de falar com quem produz, Calegari. Não, isso é importante demais. Nosso setor é o setor produtivo. É quem sustenta a gente está aqui, cara, representando aquele cara que está com martelete lá no alto do morro, preparando a pedra para revestir a sua casa, revestir a sua moradia, o sonho de uma vida. Nós estamos aqui representando quem produz, cara. Eu já falei com o Bruno Guiotto que nós temos que trazer, Brunão chegou ali, tá lá no bastidor, nós temos que trazer o cara de pedreira, eu quero o cara braçal aqui, pra gente dar voz a esse cara que luta, que sustenta a família,
que não reclama, meu irmãozinho. Você, quando o ar-condicionado queima e você começa a chorar, a cachoeira é quente. Tem um cara que tá lá, meu irmão, trabalhando. Aí Itaoca Pedra. Pra Itaoca Pedra, respirando às vezes até aquela poeira que não tá certo. Eu não tô defendendo poeira, não. Temos que controlar, temos que trazer uma pauta dessa aí, temos que melhorar a respirabilidade ali, o meio ambiente ali, os meios aí das cargas suspensas. Nós temos que cuidar da saúde do nosso povo, da ecologia, mas nós temos que... Atividade mexeu com pedra da poeira, meu amigo. Você passou o caminhão ali, fica seco, fica 10 dias sem chover. Isso aí é o ser humano, não tem churumela aqui também não. Verdade. Mas nós temos que trazer esse cara que tá lá na labuta, que tá lá construindo. Lá em Soturno, Gironda, tem muito, né, Luciano? Sua terra lá, né? Eu me lembro que quando a gente tava mais junto aí, mais engajado, quando nós fomos lá naquele morro lá, Luciano me levou, aqueles caminhões aí que despencavam daquela Curva da Morte. Resolveu aquilo, Calegari? Pautou nessa luta feroz. Existe uma série de coisas que o governo vem falando. Não cumpriu a promessa, que era de, no segundo semestre do ano passado, ter iniciado. Tá numa luta. Mas, inclusive, nós vamos entrar. Governador, se eu quiser vir aqui, as portas estão abertas. Estamos aqui sem conflito, sem nenhum tipo de assinte. Queremos dar voz, queremos entender como é que a gente pode contribuir. Com certeza. Aqui o canal está aberto para isso. Vocês são muito bem-vindos, com todo carinho e respeito do mundo, da autoridade constituída, aos poderes constituídos. A gente tem procurado ser canal de voz, de dar voz para essa galera nossa aqui. Então, Calegari, é muito bom discorrer sobre... É bom conversar com você, cara. Nós temos aí, né? Estamos aí compartilhando muitas visões assemelhadas, próximas ou iguais. A gente quer o crescimento e a expansão do nosso país, do nosso estado, da nossa cidade, da nossa economia. A gente quer um mundo melhor para os nossos filhos. Estávamos falando aqui no in-off aqui. Esse aqui tá animado. Quero ser papai de novo. Fala, rapaz, você tá querendo, você tá animado, hein? Um abraço, um beijão para a esposa, para os filhos lá. Que Deus abençoe. Como é o nome da esposa? Renata. Um abração, um beijão para Renata. Como é o nome das crianças? Helena e Clarice. Helena e Clarice. Eu lembro da Clarice, a mais nova. Mais novinha. Eu lembro dela bebezinha lá e tal. Já deve estar mocinha já, né? Qual a idade delas? A mais velha, a Helena, tá com 6 e a Clarice tá com 2. Então, 6 e 2. Muito São bom. minhas fofuchas. E eu vou mandar um beijo pro meu filhote, Samuel. Beijão, filhão. Te amo, tá? Abraço pro Samuel. É isso aí. Bom, falar de pedra ficou mais leve. Pode Pedra Política, hoje fazendo uma análise aqui sobre os impactos de Donald Trump na economia mundial, no cenário mundial, o que é que vem por aí. Nós vamos voltar aqui com o Calegari para fazer a análise dos 100 dias. 100 dias. E você já sabe, aqui Falar de Pedra ficou mais leve, curta, comente, compartilhe, interaja com esse conteúdo e seja um parceiro dessa causa aí. Tamo junto, galera.